Muito boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana, edição desta sexta-feira, dia 30 de setembro. Dia 30 de setembro, com José Faustino e Silvério Cunha no programa de hoje, como é habitual. Bem-vindos. Começamos por falar de um caso que marcou os últimos dias e aqueceu o debate no Parlamento. Duas empresas do marido da ministra Ana Brunhosa receberam fundos comunitários e foi feita a exigência de demissão da ministra. Aconteceu por parte da Iniciativa Liberal na passada quarta-feira durante uma audição na Assembleia da República. Ora, a polémica agravou-se depois também quando uma das deputadas do PS pediu que fosse apagada a gravação desse momento em que o deputado da Iniciativa Liberal confronta a ministra com essa circunstância e pede a demissão da ministra ou devolução do dinheiro por parte das empresas do marido. José Faustino, começamos a analisar este tema que legalmente, por aquilo que se diz, não tem impedimentos, mas fala-se da questão ética, já que Ana Brunhosa dirige ou gere a atribuição de fundos comunitários ou os programas comunitários, para ser mais preciso. Bom, este assunto tem dois ângulos de abordagem e eu vou tentar, sem ocupar muito tempo, tomar esses dois caminhos. Podemos lhe chamar teórico, que eu sempre aqui tenho defendido, e não é hoje, por o alvo ser uma pessoa com a qual eu não simpatizo absolutamente nada, que é esta ministra da Coesão, que vou mudar. Eu penso que as coisas devem ser separadas. Não pode, se nós queremos pessoas competentes, não podemos criar para aí um monte de incompatibilidades. Quer dizer, o marido pode ter um negócio e a mulher pode ter uma atividade política ou vice-versa. Isso é uma coisa entrar na outra. Agora, tem que haver um mecanismo de inequívoca separação jurídica e moral. Ou seja, para mim, que defendo isto, é confuso quando a mulher dá uma ajuda na empresa do marido, quando o marido dá uma ajuda na campanha política da mulher e por aí adiante. Porque nós, falando em relações do ponto de vista de casais, as relações sexuais, vamos assim dizer, íntimas, oficializadas pelo casamento ou não, aquelas que estão oficializadas pelo casamento ou por situações de facto, elas são conhecidas da sociedade, são reconhecidas, são aceites, enfim, são conhecidas, são do conhecimento. Não é aqui um problema de aceitação. Outras relações há que não são do conhecimento público, porque os próprios não estão interessados nisso e estão no seu direito. E nós não sabemos se A é casado com B, bom, o problema é reprovável moralmente e tal. Mas se C tem um namoro com D, mas isso não é do conhecimento público, isso nunca vem a público, a menos que alguém descubra e venha dizer, mas há um arranjinho e tal. Eu, em qualquer das circunstâncias, penso que não havendo incompatibilidades, as coisas têm que ser claras e bem definidas. Não é, eu agora vou pedir ali uns dinheiros, vou saber se é legal, se não é. Não. À partida, a minha mulher tem negócios, sou político. Vou separar claramente e inequivocamente as coisas e do conhecimento público, logo à partida. E assim sendo, eu estou convencido que não haverá problemas. Quer dizer, se uma das irmãs Amorim se dedicar à política, custa a crer que um ou outro benefício ou um outro prejuízo que tenham, que tem a ver com uma das manas dedicou à política ou qualquer outra coisa. Agora, há aqui um ponto que é este. Eu defendo isto, mas há quem não defenda. O Partido Socialista não defende isso oficialmente. Nenhum dos partidos que está na Assembleia da República defende isso. Ou seja, quando se assume o cargo político, quando se vai para essa vida, é quase praticamente como se nos entregássemos num convento, numa vida pura, santa, em que não há mexidas em coisa nenhuma, com grandes margens de defesas, etc. Bom, e depois provam do veneno que eles próprios semeiam.
É evidente que é difícil explicar 200 ou 300 mil euros que as firmas, as empresas deste homem receberam, que eu não sei quem é, que é o marido da senhora ministra, quando mais a atividade dessas empresas, ao que parece, é tutelada pela própria ministra. Ora, de facto, dentro dos parâmetros definidos em Portugal e dentro da moralidade política vigente, é de facto reprovável. Se isto, noutras circunstâncias, acautelado previamente, como eu disse, seria aceitável, nas circunstâncias em que vivemos em Portugal, não é aceitável. E depois, para finalizar, uma agravante tremenda e que eu ando aqui a pairar sobre a minha cabeça como um fantasma, o PRI mexicano que governou durante 70 anos. Eu tenho medo que o PS passe a chamar PRI, porque há uma grande tendência das direitas, por acaso não temos isso na ordem do dia, a vitória da direita é a Itália, mas a direita, e isso é um assunto que iremos debater um destes dias, com certeza, temos falado nele, do crescimento da direita radical, em detrimento das esquerdas que têm perdido. E isso tem uma razão de ser, e a razão de ser é este tipo de atitudes que aqui estão a verificar-se de várias partes, não é? Uma delas é de um partido democrático, que se tem portado sempre como um partido democrático, embora ultimamente eu tenha sérias reservas, acho que a democracia em Portugal cada vez é mais formal do que real, e quando vê um deputado, neste caso da Iniciativa Liberal, dizer qualquer coisa, vem uma senhora deputada do Partido Socialista exigir que se apague a gravação. Claro, depois vieram pedir desculpa e tudo isso, mas os sintomas, estes sintomas de totalitarismo, da tal mexicanização do PRI, que o PRI é um partido internacional socialista, também não é nenhum partido de direita, não é? É um partido semelhante ao Partido Socialista, bem, com nuances, quem está 70 anos no poder, e eu tenho medo de facto disso, ainda temos para frente 4 anos de maioria absoluta, e o começo não é bom. Costuma-se dizer, os ciganos, sem ofensa nenhuma para o cigano, é um ditado popular, sem ofensa nenhuma para eles, têm direito à sua cultura, que nós também utilizamos. Diz que os ciganos não gostam de ver bons princípios aos filhos. Diz-se, não sei se assim é, se não é. E sem ofensa nenhuma, repito, mas de facto pode ser que, sendo uma tradição dessas, então talvez isto tenha um bom fim. De facto, os princípios não são bons. Os princípios não são bons. E eu temo o pior. Temo o pior. São 4 anos pela frente, com sintomas muito, 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 muito perigosos. Se calhar, não querendo levar por um ponto de partida, mas Silvério Cunha, este se calhar pode ser o ponto de partida para a análise à notícia. Começarmos aqui pelo fim, ou não sei. Pois, muito boa tarde. Comentário faz. Boa tarde, bem-vindo. Eu começava, enfim, eu penso que isto põe-se em três partes, digamos assim, umas das quais, aliás, já estão cobertas e eu vou recobrir, digamos, já foram cobertas pelo José Faustino. Mas eu começaria por uma questão que se põe desde logo, que é da história, não é? O grande país que nos dá um grande exemplo sobre isso foram os Estados Unidos. Os Estados Unidos, até 1883, não tinham função pública nenhuma, nem função sequer pública estadual federada. E acontece, portanto, quando havia eleições num Estado, acontece que o governador do Estado levava tudo quem queria para o governo. Podia levar os filhos, podia levar a mulher, podia, por exemplo, se tivesse um cartório, por exemplo, de advogado, um escritório de advogado, mantinha o escritório aberto em nome dele, e podia, inclusivamente, se tivesse uma filha engenheira ou um filho engenheiro, punha a firma do filho a fazer as construções para o Estado, isso era tudo permitido. Bem, claro que aqui começa logo o problema que se põe sempre. É que uma coisa é, digamos, aquilo que nós chamamos de corrupção, isto é, o nepotismo, o favorecimento, etc. Outra coisa, por exemplo, eu dou um exemplo, que no nosso país já está também acautelado, suponhamos que alguém ocupa um cargo importante, relativamente ao qual necessita de um chefe de gabinete de total confiança.
Bem, eu até posso admitir que uma pessoa tenha como chefe de pessoa de total confiança um filho, ou mulher, ou marido. Quer dizer, tem que admitir isso. Se não admitirmos isso, o princípio não está salvaguardado. Mas claro que se alguém fizesse uma coisa dessas, dizia-se logo, meteu o marido, a mulher, o filho, a filha, o diabo, a sete, e portanto o afilhado, e era tudo um grande sarilho, ou o sobrinho, e por aí fora. Nós vivemos, de facto, num tempo de moralização da política, que na verdade não é bem moralização, é outra coisa. É querer a todo custo retirar, digamos assim, digamos, as pessoas de cargos não pela sua competência, mas pela sua proximidade face a outras pessoas do poder. O que é, evidentemente, uma questão, enfim, complicada. Nos Estados Unidos, isso durou até 1883, e em 1883 houve o senador Pendleton, que propôs uma reforma legal que permitiu que então passasse a haver uma função pública independente do governo estadual ou mesmo federal. Apesar de tudo, ainda hoje há lugares de confiança estritamente pessoal, e por isso, quando há eleições presidenciais legislativas nos Estados Unidos, é frequente haver 500 mil de funcionários federais que mantêm os empregos cá fora e naqueles 4 anos estão a ser funcionários, e depois, se o partido perder, eles voltam outra vez para a sua função privada, etc. Nos Estados Unidos isso não tem problema. Agora, a questão que se põe é assim, tirando esse lado do moralismo, porque uma coisa é moral pública, que eu acho bem, outra coisa é moralismo é uma coisa terrível, porque mata a moral. O moralismo digamos, é confiar tudo e todos, de toda a maneira, é querer impugnar tudo, é ter, no fundo, uma imagem dos outros, que é a imagem que nós temos na nossa cabeça. Tirando isso, eu penso que, claro, as leis estabelecem incompatibilidades. Por exemplo, o Código de Procedimento Administrativo proíbe que, por exemplo, alguém que se concorra a um lugar público ou faça um exame qualquer, seja examinado por marido, mulher, filho, pai, avô, tio. Eu penso que os sobrinhos já estão independentes disso. Tio, sobrinho, sim, penso que sim. A partir daí já podem fazer parte de júris, mas também estão proibidos os casos de pessoas que têm relações íntimas ou inimizades notórias. Relações íntimas notórias, públicas, e inimizades notórias e públicas. Portanto, os inimigos também podem fazer parte. Ora bem, quando isto acontece, a lei tem que ser clara. É o que eu defendo aqui. É que, afinal de contas, há lei sobre o assunto. Eu não sei neste caso o que é que a lei diz. Aliás, segundo ouvi dizer, a Não, ministra parece que é legal. parece que é legal. Portanto, a ministra pediu um parecer à Procuradoria-Geral da República, foi o que eu ouvi dizer, não sei qual foi. Aconselhada pelo Sr. Primeiro-Ministro, Pronto, e fez muito bem, o Primeiro-Ministro, viemos depois a aconselhá-la. saber, viemos depois a saber. Ela fez isso, e se a lei o permite, eu acho que é evidente, quer dizer, ninguém pode ser prejudicado porque um empresário que seja prejudicado porque é casado com uma pessoa que tem influência governamental, claro que não pode ser prejudicado por isso, é uma coisa absurda, não é? Agora, a lei tem que ser clara, e os procedimentos têm que ser muito claros e aplicados de uma forma uniforme a todos os casos, sem exceção. Portanto, o princípio da igualdade no tratamento dos administrados, que é um princípio que está na Constituição, no Código de Procedimento Administrativo e no Código dos Contratos Públicos. Portanto, esses princípios têm que ser respeitados. E o grande problema do nosso país, portanto, eu costumo sempre dizer uma coisa que sempre ouvi, há duas coisas que eu ouvi sempre a mestres diferentes, claro, mas que eu vi que ficaram sempre na minha cabeça. Uma, se me permitem a graça, é daquele doutor Eduardo Barroso, médico célebre, que dizia sempre que um professor da faculdade tinha dito que nunca se devia ter boa saúde, porque o estado de boa saúde é sempre um estado intermédio entre duas doenças. E, portanto, o melhor é sempre ter qualquer coisa inócuo e para a pessoa andar com qualquer coisa de mal. Bom, tratável, mas mal. A outra coisa que eu ouvi foi realmente um professor meu que dizia assim, nós temos as melhores leis do mundo, e é verdade, nós temos há décadas, quando falo há décadas, falo há mais de 60, 70 anos, hein? Nós temos, por exemplo, das leis mandadas fazer no tempo de Salazar, por exemplo, que foram consideradas as melhores leis do mundo. Só que depois não havia meios para as aplicar. E, portanto, acontece que as melhores leis do mundo não eram aplicadas, ou não eram regulamentadas. Permita-me dar um outro exemplo, que é um exemplo que é clássico no nosso país, que hoje deve estar resolvido, claro, mas até, por exemplo, 1980 e muitos, os funcionários públicos que concorressem às regiões autónomas e que depois pedissem transferência, tinham direito a fazê-lo, mas não havia regulamento que o permitisse, de modo que as pessoas que iam muitas vezes ficavam presas lá uns anos até poderem pedir o que era um direito seu. Bom, a questão é outro exemplo. Portanto, isto mostra o quê? Mostra que as leis têm que ter procedimentos claros, capacidade de os pôr em execução e de forma transparente e pública, como é natural. Portanto, isso é fundamental. Por conseguinte, eu acho que, muito francamente, se a lei o permite, tudo bem.
Agora, não chega à lei. Tem que haver procedimentos que regulamentem a aplicação da lei. E essa é que também é uma questão importante. Isso não sei, não faço ideia nenhuma do que é que aconteceu. Portanto, eu para já não vejo razão para alarido se partirmos do princípio de que, primeiro, a lei o permite e de que os procedimentos que põem em execução a lei foram cumpridos a rigor. Se não foram, então nessa altura eu acho que era dispensável, e nessa altura é que entra aquilo que o José Faustino dizia, com razão, a ver os procedimentos, digamos, a ver um cuidado ético da parte do pessoal. Nessa altura uma pessoa deve ter cuidado e não deve querer meter-se em assuntos que sejam depois polémicos mais tarde ou mais cedo. E, portanto, era escusado todo aquele sarrabulho da pessoa, da ministra não quer responder, era escusado aquele sarrabulho todo da deputada querer tirar aquilo da gravação. Isso são coisas sem pés nem cabeça, são coisas que não lembram a ninguém, francamente a ninguém, e são coisas que são atrapalhadas sem pés nem cabeça. Portanto, a questão põe-se desta forma, é uma forma simples. Tem que haver moral pública, com uma lei clara e procedimentos iguais. E depois a aplicação tem que ser em função disso. Portanto, para já é o que se vai ver. Eu sinceramente não sei, acho que a lei permite, mas também já li num jornal que a lei permite, mas a PGR, a Procuradoria-Geral da República, disse que havia alguns casos que não eram tão claros. E, portanto, aí estaremos perante lacunas na lei ou perante casos menos claros, que naturalmente têm que ser examinados, mas também têm que ser examinados pela Procuradoria-Geral da República. Ou seja, a Procuradoria-Geral da República não pode também dar um parecer em que diz, sim, em princípio é legal, mas há aqui uns casos que podem ser pouco claros. Pode não ser, não é? Tem que dizer se o caso é pouco claro ou não é, e mais, tem a obrigação de dizer que, se for pouco claro, a solução, que é a integração das lacunas, a solução será esta. Pronto, então tem que dizer qual é a solução para haver o quê? Jurisprudência uniforme, para haver tudo claro, de forma a aplicar-se a todos da mesma maneira daqui para diante. Continuamos na política nacional, neste caso com a decisão do Governo, que em Conselho de Ministros aprovou uma resolução que determina a avaliação ambiental estratégica do novo aeroporto de Lisboa. Tal que falámos na semana passada. O Executivo decidiu criar uma comissão que irá acompanhar os trabalhos da Comissão Técnica Independente. É um trabalho que deverá estar concluído até ao final do próximo ano e o Governo vai também alterar a lei que prevê que os municípios tenham poder de veto sobre a decisão de construção de um aeroporto. Entre as soluções, já há 5 versões e 5 possibilidades de uma nova estrutura aeroportuária para Lisboa. José Faustino. Bom, esta questão dos vetos dos municípios, de facto, era um bocado forçado. Agora, não se pode alterar as leis a meio do campeonato. Mesmo alterando a lei, devia-se manter sempre para os aeroportos, até resolver o problema do aeroporto, porque parece que estamos a alterar a lei do meio do campeonato. Tanto quanto eu julgo saber, as obras do Estado, a Câmara não tem jurisdição sobre elas. Se o Estado quiser fazer uma obra num sítio qualquer, faz, e o município, desde que não entra em colisão com o plano diretor, pode fazer, não, essencialmente, sem controle da Câmara. O aeroporto é talvez uma questão excepcional, seja como for, vendo a linha daquilo que estávamos a dizer anteriormente, é o que é e o que parece. Portanto, essas coisas devem ser vistas. Em relação ao aeroporto, eu receio que, com estas coisas todas, agora há um caminho, um entendimento entre os dois maiores partidos, eu estou-me cá a palpitar que, quando chegarem à conclusão sobre a construção e a localização do aeroporto, o aeroporto deixa de fazer falta. Porque, como uma coisa que não está explicada, é mais uma atrapalhada ou mentira, como quiserem, do Primeiro-Ministro, que andou a reverter aquilo que o governo anterior tinha feito, que foi a privatizar a TAP, até que conseguiu a sua privatização total, e agora a sua nacionalização total, reverter o ato de privatização, repito, porque me enganei, e agora vem falar na privatização, agora quer privatizar a TAP. Não percebo bem que ficamos, deixou de ter interesse a companhia de bandeira, o transporte das comunidades portuguesas e a ligação com o Brasil, o hub em Lisboa. Isso parece que deixou tudo de ter importância. Ora, acontece que a TAP a ser comprada será pela Lufthansa, para a Air France, ou por uma dessas grandes, ou a Ibéria, aquelas. Elas já estão misturadas umas com as outras, e eu não interessa aqui entrar em pormenor. É fácil de perceber, por exemplo, se for no grupo onde tiver a Ibéria,
quer dizer, conhecendo como eu conheço o aeroporto Adolfo Soares em Madrid, Lisboa não tem qualquer tipo de hipótese, seja onde for, não é? Portanto, o hub natural é em Madrid, será em Madrid. As multinacionais estão a descentralizar tudo para Madrid há muito tempo. É difícil captar para Lisboa. O centro da Península Ibérica é Madrid. São coisas inevitáveis. Nós não conseguimos desencravar a nossa economia no sentido de dar importância a Lisboa, só no folclore, exposições, nos web summits e nessas coisas, nos festivais de música e tal. No que propriamente diz respeito à economia e à produção de criação de valor e por aí adiante, não conseguimos andar de maneira nenhuma, não há investimentos, etc., como tudo sabemos. Portanto, estamos aqui numa situação que, quando chegar à conclusão de vai ser o aeroporto, não vai ser preciso um grande aeroporto, porque não há necessidade de fazer transferências, é apenas um aeroporto periférico. Curiosamente, há uma coisa engraçada. Há 5 possibilidades que essa comissão vai estudar. Eu espero bem que essa comissão, que o presidente cabe ser designado pelo primeiro-ministro, que não seja o doutor Lacerda Machado. Suspeito que possa vir a ser grande amigo do primeiro-ministro e que parece que é também especialista em aviação. E que tem estado em todas as coisas que têm acontecido importantes neste país, como António Costa também tem estado. Mas das 5 hipóteses que há, é curioso. Eu vou dizer quais são. É Portela mais um, que é Montijo, Portela mais Montijo, Portela aeroporto principal, Montijo aeroporto secundário. Depois esta que parece andota. O inverso. Montijo mais Portela. Montijo aeroporto principal e Portela porto secundário. Esta é na área do pim-pam-pum. Isto é a hipótese infantil. Depois, há a proposta séria que é curiosa, Alcochete. O grande aeroporto único e acabou. É a única coisa séria que aqui se vê. É que não pode haver aeroporto em Lisboa, não sei se já perceberam. Mesmo um pequeno aeroporto, sem um hub, sem coisa nenhuma, mas um aeroporto periférico, um aeroporto, um terminal, vamos assim dizer, não deve nem pode estar em Lisboa, tem que sair dali. Tem que perceber isso. Ainda não perceberam. Mas continuando com as hipóteses, Alcochete só por si, é de facto a proposta que tem valia e que tem capacidade e que teve tudo e que devia ter ido já para a frente. Depois mais 2, é Portela mais Santarém, porque agora apareceu uma iniciativa privada no sentido de Santarém, e é o inverso, que é Santarém, portanto Portela importante, secundado por Santarém. Santarém com a Portela, Santarém, esta é a parte do pim-pam-pum, Santarém importante, Portela secundária. Portanto, temos 3 versões para adultos e 2 versões infantis. Portanto, isto é vontade de rir. Eu acho que, no fundo, ainda nos arriscamos, e não vejo impossibilidade nisto, a ter 2 ou 3 aeroportos perfeitamente secundários e com capacidade para as nossas necessidades, porque deixa de haver o hub, deixa de haver ligações internacionais, etc. E que eu digo quais são: Montijo, Santarém e Beja, por exemplo. Não vejo problema nenhum nisso. Pode ser a hipótese do aeroporto de Beja começar a haver voos para Beja. É um país de gente confusa e que não explicam as coisas. Eu acho que o primeiro-ministro devia fazer uma comunicação ao país a explicar porque é que enganou as pessoas com as reversões do anterior governo, nomeadamente a privatização versus nacionalização da TAP, a injeção de capital que houve, o plano de reconstrução com a aprovação da União Europeia, e agora a pressa em privatizar outra vez. Eu acho que isto tem que ser explicado. E no meio disto tudo, e da importância e da ligação que tem a companhia de bandeira com o aeroporto, ser explicado também estas 5 possibilidades e estas coisas todas. Nada disto é explicado. Isto, de facto, parece uma história para rapazes. Nada disto é sério. Nada disto é sério. Silvério Cunha, que comentário faz a esta decisão do governo de, na sequência da notícia que analisámos aqui a semana passada, de pôr mãos à obra, digamos assim, eu suponho que explicou uma coisa que foi que o governo criou uma comissão que, por sua vez, é uma comissão que irá acompanhar os trabalhos da Comissão Técnica Independente. Está a criar. Portanto, nós temos já 2 comissões. Há várias comissões. Exatamente. Pronto.
Bem, eu ia dizer o seguinte, sobre o aeroporto de Lisboa, na semana passada, eu disse só desatando a rir, mas anular o poder de veto dos municípios tem que ser por uma razão, quer dizer, no sentido de um município, por exemplo, não pode mobilizar uma região toda. Claro, concordo com, no entanto, que disse já Faustino, as leis não são, em princípio, nunca são retroativas e, portanto, agora tinha que se arranjar aqui um outro argumento legal e só depois é que se podia mudar na lei em termos fundamentais. Esta coisa de legislar a Professor, propósito se me permite interrompê-lo, a maneira airosa de sair disto era envolver as câmaras nesta discussão. Claro. Mas Já, eu acho enfim, que havia uma sempre, estava sempre contra, acho eu. Bem, mas pronto. não, Depois, talvez, enfim, mas era envolvida, logo se depois, veria. pode ser que de facto os aeroportos deixem de ser necessários porque, como já acontece com aviões de guerra, os aviões passam a levantar e a aterrar na vertical. E, portanto, nessa altura passa Sim, a mas ser não tudo se mais prevê que os fácil. comerciais aterrem na vertical. Exatamente, pode ser que aconteçam coisas dessas. E se isso acontecer, claro que o aeroporto deixava de ser necessário, ou bastava um aeroporto desses. Agora, é evidente que, portanto, para mim continua tudo confuso e acho que, de facto, esta coisa de se criar uma comissão de uma comissão para uma comissão, eu penso sinceramente outra coisa. Eu penso, com toda a franqueza, que, infelizmente, eu acho que devia haver, aliás, o Presidente da República chamou a atenção para isso, devia haver, efetivamente, um prazo para que houvesse uma decisão técnica fundamentada e esse prazo seria, enfim, um prazo razoável. E a partir daí tomava-se uma decisão, ponto final, e acabou-se. Também acho mal, no entanto, que os dois partidos tenham entendido e tenham deixado os outros todos de fora. Eu acho que uma questão que envolve o regime em geral deve ser discutida, isto é, aqui não é questão de deixar de fora, é uma coisa um bocado pior, porque vamos cá ver, o que aconteceu foi uma coisa clara, foi o PS e o PSD juntaram-se e disseram que iam tratar do assunto. Ora, isto não é bem, não pode ser bem assim, isto pode ser assim no sentido do voto. Os dois partidos entendem-se, devem-se entender a nível de voto, representam a parte dos votantes e, portanto, é uma decisão nacional. Mas, muito francamente, na Assembleia da República isto devia ser discutido por todos os partidos e perante todos os Ó, partidos. professor, até porque com o tempo que isto vai demorar, isto pode ser reversível. Em Claro, próximas eleições, os claro. outros, exceto o PS e o PSD, todos os outros podem Sim, juntar a sim, dizer não, e a gente não quer. claro. Portanto, Pode acontece que acontecer. acho que é um mau princípio essa de isolar os dois partidos, como se a partida fosse uma questão que nem sequer tinha que passar para o Parlamento. Isso é uma coisa que, a meu ver, é completamente sem pés nem cabeça, porque é até fortemente antidemocrática, no sentido mesmo constitucional do termo. Portanto, a esfera pública democrática tinha que se manifesta claramente à Assembleia da República, entre outros lugares, tinha que discutir a questão. E, portanto, depois os partidos, enfim, tomariam as suas decisões de voto e haveria ou não uma confluência de voto entre os dois partidos mais votados. Portanto, eu continuo cético e acho que os procedimentos utilizados são procedimentos que são formas de, no fundo, não é adiar, mas são formas de atrasar o processo de uma maneira tal que eu, sinceramente, ao ler isto, para mim, é a mesma coisa que me dizerem assim, olha, está um bocado para as calendas gregas e depois vai saber. Muito francamente. Sou cético. Um aeroporto que estamos para ver quando surgirá. De Quando já lhe Portugal, fizer, quando já lhe fizer falta. vamos para um tema que naturalmente tem marcado permanentemente a atualidade, que é o conflito a leste, na Ucrânia, e houve um acontecimento esta semana que deixou muitas dúvidas. Um ataque ao Nord Stream, aos dois pipelines de gás que transportavam ou que permitiam transportar gás da Rússia para a Alemanha. A Suécia descobriu 4 fugas, há uma quarta fuga nestes gasodutos, também a Dinamarca. Moscovo e o Ocidente trocam acusações de quem terá destruído estes gasodutos, que, de acordo com as últimas informações, estão irremediavelmente danificados. Não poderão mais ser utilizados no futuro. Os serviços secretos britânicos, entretanto, depois destes ataques, alertaram para possíveis ataques a cabos submarinos de telecomunicações, um tipo de infraestrutura que suporta 98% do tráfego de internet a nível global. É uma guerra subaquática, um regresso de Guerra Fria. O que é que aqui temos e quem é que tem mais interesse, claro, neste tipo de ataques a infraestruturas? José Faustino. É o tipo de guerras que temos agora, quer dizer, se alguém tem dificuldade em perceber isso, eu não também tive alguma, não é? Mas hoje percebo perfeitamente, é aquilo que os especialistas chamam a guerra híbrida. É uma guerra que se desenvolve em vários cenários
não só no campo de batalha clássico que estamos habituados a ver no terreno, os carros de assalto, tudo aquilo, quiçá com equipamento nuclear ou não, mas no espaço virtual, na internet, através das telecomunicações e através de infraestruturas, porque o mundo está ligado, como sabemos, através de várias coisas, não é? Isto não é novo, não é de agora a internet, virtual, não, isso é há muito tempo, os cabos submarinos, tudo isso, para as telecomunicações, para os telefones, houve sempre cabos de ligação entre os continentes, em todo o lado, muitos, milhares de quilómetros de cabos. Ora, isto levanta-se aqui um problema que novo, não é? Portanto, nós lemos da história, vimos nos filmes, etc, etc, os comboios de mercadorias a serem atacados por submarinos alemães de Hitler e essas coisas todas, enfim, uma outra sabotagem, infraestruturas, sim senhor, houve na Holanda a quebra dos diques, algumas barragens, etc. Várias coisas hoje admiráveis que nós vemos com muita surpresa e nostalgia daqueles tempos. Hoje mudou tudo, hoje as coisas mudaram completamente. E é difícil perceber a área de atuação no terreno, portanto, ou no meio onde isto se passa, no terreno, ou no espaço virtual, ou debaixo do mar, ou em qualquer sítio onde isto se passa. E agora está tudo aqui numa complicação tremenda. Quem é que, de facto, furou ou estragou os gasodutos, independentemente do gás que se está a libertar, eles estavam cheios, mas estavam a circular, pelo menos o Nord Stream 2, que estava carregado, mas não estava a trabalhar, o outro trabalhava de vez em quando, mas de qualquer modo libertou, portanto, muitas toneladas de gás. Eu não vou pôr aqui o problema da poluição, que ele também existe, naturalmente, mas o problema é que nem sequer acredito que o mal não seja reparável. Também me custa a crer com a tecnologia de hoje que não se consegue agora reparar o cabo, traz-se cá para cima e repara-se com certeza, temos que haver meios para fazer isso. Mas posso estar enganado. De qualquer modo, como não sabemos bem o campo, não é o campo de batalha, é debaixo do mar, no segredo subaquático. Quem é que fez aquilo? Que tipo de operação foi aquela? Quem fez? Foi a Ucrânia? Foi a Rússia? Foram os aliados? Foi alguém que tem interesses? Quem deixou de ter? Foi alguma empresa privada, tipo James Bond, que mandou fazer por qualquer outra intenção? Não sabemos. Não sabemos. E provavelmente nunca veremos a saber, nunca viremos a saber. E, de facto, como o Matias levantou o problema, e bem, isto deve deixar-nos muito apreensivos. Muito apreensivos. Porque quando não há limites, quando esta guerra híbrida praticamente não tem fronteiras, não tem limites, pode valer tudo. Agora foi o gás, é uma coisa mais palpável, está mais na ordem do dia, mas podem ser as outras infraestruturas, de telecomunicações, de uma série de coisas que andam por baixo do mar que por ali estão. E que demoram muito tempo a reparar e a substituir. Portanto, estamos perante uma situação, de facto, cada vez mais complicada que se criou com esta invasão da Rússia à Ucrânia. E ninguém sabe, eu não sei, ninguém sabe como é que isto terminará. Mas isto é a evidência, se pode assim dizer, do que é uma guerra híbrida. Culpados? Não sabemos. É difícil, os analistas dizem, eu também tenho pensado nisto, todos pensamos, não sei qual é a opinião do professor Silvério Cunha, ele a dirá, mas o que é certo é que se nós pusermos prós e contras, ou seja, vantagens e desvantagens de todas as partes, todos têm a vantagem e todos têm a desvantagem. Portanto, todos são inocentes e todos são suspeitos. Não se consegue determinar um culpado a não ser por palpite. E, portanto, este programa não é um programa de palpite ou de prognósticos esportivos ou coisa semelhante, e, portanto, eu não posso dizer mais daquilo que estou a dizer. Não faço ideia absolutamente nenhuma de quem poderia ter feito isto. Nem sequer, embora de consciência me agradasse culpar logo diretamente a Rússia, não o posso fazer por uma questão de honestidade e de análise política, que é aquilo que eu aqui tenho que fazer.
Silvério Cunha, Bom, este foi um ataque que também ninguém reivindicou. Essa é a pois, verdade, não é? eu penso com toda a franqueza que isto pode ser sintoma de outra coisa. Claro que à partida os países nórdicos, nomeadamente a Suécia e a Dinamarca, dizem que vão fazer uma investigação exaustiva, na qual certamente serão ajudados para determinar como é que, o que é que, enfim, que vestígios foram deixados na destruição. Mas também pode ser sintoma de uma outra coisa, que é sintoma de uma guerra, de impasse na guerra. Ou seja, há um momento em que nada se resolve em termos definitivos e então começa a haver este tipo de reações, digamos assim, digamos aleatórias até certo ponto, e que podem tocar aspectos tão importantes, como foi o caso agora dos gasodutos, mas que podem de facto tocar outros. Embora, a meu ver, os outros sejam mais difíceis por uma razão, porque interessam a todos. Nenhuma das partes tem interesse em destruir tudo. Agora, aqui no caso do gasoduto, pode ser sintoma de uma situação de impasse. Aliás, tem-se falado muito nisso. Porque é que, digamos, não há negociações? Em parte porque nenhuma das partes está convencida de que pode perder tudo, ou pode perder muito. E por isso, enfim, isso é das leis da guerra, infelizmente, bem ou mal, com razão ou sem ela, e geralmente sem razão e a mal, acontece que só há negociações quando há a consciência de ambas as partes em simultâneo de um impasse. Ora, eu penso que até hoje isso não aconteceu. Pode ser que este ataque ao gasoduto seja um sintoma de um impasse qualquer, por uma razão, porque também nenhuma das partes diz claramente o que quer, se tem algo a ver com o assunto ou não tem. Mas não é verdade seja que hoje há muitos grupos de terroristas em geral que podem estar interessados nisto, no meio disto passar por pingos-chuva e cometerem um ato destes. Portanto, agora só se houver um outro tipo de ataques deste género é que se poderá começar a constatar um padrão, um comportamento, uma qualquer intenção. Porque, na verdade, este tipo de ataques sem digamos assim, sem se dizer nada mais, sem querer dizer nada mais, são ataques que à partida são difíceis, cuja origem é muito difícil de determinar. Portanto, para já, acho que ainda a posição vai no adro e só no futuro próximo é que nós vamos saber o que é que de facto pode acontecer ou poderá acontecer mais. O E que, já que- agora espera-se que no futuro haja mais vigilância sobre estas infraestruturas e É tal como difícil. já há infraestruturas novas, não é difícil, porque e há novas infraestruturas que estão sempre a desenvolver-se neste sentido e já há, por questões do ambiente, aproveitar cabos que são lançados ao mar para fazer outro tipo de leituras de questões climáticas, Sim, etc, claro. etc. Também, esses cabos também podem levar sistemas de autovigilância para perceber, Podem, claro, agora claro. saberíamos muito mais de quem é que fez o trabalho, Claro, não é? naturalmente, naturalmente. do ataque ao Nord Stream, passamos para a anexação de 4 regiões ucranianas que foram agora anexadas pela Rússia. Assim anunciou Vladimir Putin na cerimónia que decorreu durante esta sexta-feira. Formalmente decidiu, reconheceu a independência dos distritos de Zaporizhia, Kherson, Lugansk e Donetsk e a sua própria anexação. O resultado dessa anexação, até o próprio secretário-geral das Nações Unidas já fez questão de dizer que era perigosa e ilegal e que nunca seria, não era reconhecida. Mas o que é que isto quer dizer no desenvolvimento da guerra? O que é que pode desenvolver no conflito? O Zelensky já disse que, existindo esta anexação, haverá uma resposta mais musculada ainda da Ucrânia. Há quem diga que com este facto a Rússia passa a ter mais um argumento, especialmente interno, para justificar a guerra. José Faustino. Bom, este é um problema muito complexo. O Putin fez duas coisas. Declarou a anexação destes 4 territórios, ou parte deles, porque só um é que ele tem praticamente a 100%, e disponibilizou-se para conversações, que é uma coisa engraçada. É bom notar isso. Está disponível para negociações. Ora bem, eu quero aqui, como tem havido defensores de um lado e defensores do outro, uns mais para aqui, outros mais para lá, gente até muito inteligente, gente que eu prezo muito e que gosto de ler a opinião, que sobre esta matéria estão completamente descontrolados e desvairados da cabeça, na minha opinião, e é bom a gente fazer algumas reflexões sobre isto. Vamos supor
uma coisa que eu vou tentar ser breve para se perceber sobre legitimidades ou ilegitimidades democráticas. Imaginemos que, ora, Portugal é um país democrático, o regime é democrático, formal ou não, mais ou menos formal, é democrático. Imaginemos que se fazem um referendo para dizer assim, bom, o Alentejo vai agora passar a ser independente ou anexado pela Espanha, porque há quem defenda aí que Portugal ou parte de Portugal devíamos estar todos juntos, devíamos pertencer à Espanha. Conheço pessoas que defendem isto. Vamos imaginar, felizmente isso está tão longe da realidade, que podemos até fazer estas suposições. Imaginemos então que, democraticamente, com referendos, se chega à brilhante conclusão, para abreviar a conversa e poupar tempo, que se declara que o distrito de Évora e o de Beja, já agora, passam a ser anexados para a Andaluzia espanhola. Passam a ser espanhóis. Ganharam com 60% dos votos. E eu votei contra. E passa a ser espanhola. Mas a democracia tem legitimidade para tudo. Tem para muita coisa, sim. Mas aqui há uma coisa que é o tempo e o espaço. A democracia não é instantânea. Em Portugal demorou quase 50 anos a conquistar-se. Mais, se considerarmos que a Primeira República, a democracia também tinha pouco. Mas, portanto, isto são coisas que têm tempo e espaço. As coisas, os processos vão-se avançando. Havia a União Soviética e acabou a União Soviética. E houve a criação de países. Ficou a Federação Russa e ficou a Ucrânia. A Ucrânia, eu próprio fui levado, erradamente, hoje não tenho dúvida nenhuma, a dizer que a Crimeia, havia alguma legitimidade em que a Crimeia fosse para a Rússia. Não há legitimidade nenhuma. A Crimeia é da Ucrânia, não é da Rússia. É da Ucrânia. Foi isso que ficou determinado. Foi isso que a própria Rússia reconheceu nos tratados que fez, que eu agora me lembro o nome, quando foi em 2014, nos outros territórios de Minsk. Minsk, exatamente. Isso ficou reconhecido, e mesmo não ficasse, lembremos-nos, quando foi a extinção da União Soviética, a Ucrânia tinha armas nucleares, prescindiu delas, que ficaram na União, na Federação Russa. Portanto, a Ucrânia está a ser ameaçada com armas que eram deles. Isto não pode ser assim. Mesmo que houvesse, vamos admitir, numa negociação qualquer, que o Putin tomava juízo na cabeça, anulava os referendos, a guerra parava. Bom, vamos lá pôr tudo mais ou menos como estava. E toda a gente aceitava fazer referendos na Crimeia, referendos não sei o quê. Mas que é lá isso? Mas quais referendos? E os que perderem? Dividem a Crimeia ao meio? Isso não é assim. Quer dizer, houve acontecimentos históricos, houve evoluções históricas que levaram as coisas para um determinado ponto. Não sabemos. Ninguém nos pode dizer nada sobre isso. A história, sim. Já não vamos ter idade para saber isso. A própria Rússia pode ser anexada para a Ucrânia, para os outros países, para a Polónia, pode voltar outra vez a ser um grande país. A Rússia pode se dividir em 18 países, ou em 6 ou 7. Muita coisa pode acontecer, mas não pode ser espontaneamente. Não pode ser espontaneamente e é de evitar, isso tem acontecido por efeito de guerras como esta, isso tem acontecido, mas isso é de evitar. Claro que esta anexação é uma palhaçada. Convém, isto é reprovável, não vale a pena sequer pôr isto como hipótese. A gente, mesmo os jornalistas deviam dizer o pseudo-referendo, a pseudo-anexação, e devia ser sempre assim, porque não se pode tomar isto como uma coisa séria. E como tal, esta situação não pode ser de forma nenhuma válida. Portanto, não há cá anexação, não há coisa nenhuma. E isto não pode partir do princípio para legitimar tudo e ir para uma negociação. A Ucrânia tem que se aguentar à bronca, tem que defender aquilo que tem vindo a defender. Não sei se haverá negociações, se não haverá negociações. Agora, o que não pode haver negociações é assim. A Crimeia nem se fala nela e as outras 4 são russas. É que nem são regiões autónomas, como se falou no princípio. Isto não tem pés nem cabeça para onde se pegar. Portanto, isto ao contrário do que se possa pensar,
segundo, e para responder diretamente à pergunta do Matias, isto, na minha opinião, não vem atenuar nada à guerra, vem agravá-la. Para aqueles que, como nós, tínhamos esperanças que isto até ao fim do ano tivesse mais ou menos resolvido, se calhar temos que esperar por São João, lá para o fim, lá para a primavera, princípio do verão que vem, que isto mais ou menos se começa a desenvolver. E agora, com todos estes desenvolvimentos da guerra híbrida, até ainda pior é. Portanto, mas eu não vejo nenhuma luz ao fundo do túnel com este tipo de atitudes. Isto não avançou nada em favor de negociações, nem em favor da resolução do problema. Avançou, ao contrário, agravou o problema. Silvério Cunha, e que Pois, comentário faz esta... há uma Já coisa era que- anunciado, não é? há uma coisa que se sabe, que faz parte, enfim, dos livros de direito internacional e relações internacionais. Os referendos de independência e coisas do género, em primeiro lugar, têm que ter uma base de um consenso social muito grande. E esse consenso social não é consenso social de hoje, é um consenso social, socio-histórico. Portanto, são coisas que só terão sentido se efetivamente houvesse um historial muito grande do problema, houvesse uma aceitação recíproca da ideia em geral, e, portanto, havia um consenso social histórico generalizado sobre questões relativas a independências ou relativas a autonomias. E, portanto, não é o caso. E fazê-lo no meio da guerra é ainda pior, quer dizer, é uma coisa sem pés nem cabeça, é uma coisa que, aliás, não beneficia em nada a Putin. Aliás, eu penso, com toda a franqueza, que isso, por um lado, e por outro lado, a forma como o referendo até foi transmitido e filmado. Aquilo é um bocado ridículo, as pessoas entregavam os papéis abertos, punham no meio daquilo tudo, uns papéis muito compridos, uns A4, meio moles, e já vinha tudo preenchido, e as pessoas estavam na cama, e a televisão russa vai filmar pessoas acamadas, a porem lá o X, e isto é uma coisa sem pés nem cabeça. E a câmara portátil, viu? A Pois, urna de exato, voto, é uma a coisa sem pés nem portátil. cabeça. Quer Vai à dizer, casa das pessoas. é que eu acho que até aconteceu uma coisa um bocado estranha, que Putin nem sequer tinha interesse. Se fosse racional, isto fosse tudo racional, não só o consenso era histórico e era, digamos, durável no tempo, há muito tempo, e portanto era feito não em guerra, mas em paz, etc. Mas além disso, um referendo deste tinha sido feito a sério, lá está a consequência desse consenso e tal, tinha sido feito a sério, e não foi uma coisa que está desacreditada, não é legal, internacionalmente falando, está desacreditada, e ele próprio, e achei que eu acho espantoso, é os russos filmarem coisas que elas próprias desacreditam qualquer referendo, isso é uma coisa que não lembra a ninguém. Eu por acaso é uma coisa que isso é que me surpreende muito, e acho que há aqui qualquer coisa que, junto então, mostra uma coisa, que eu acho que é uma fuga para a frente. Eu acho que isso pode representar em Putin uma fuga para a frente, no sentido de dizer assim, é uma experiência, não é? Dizer assim, isto é um facto consumado, força normativa dos factos, não é? É assim, ponto final, acabou-se, e agora podemos negociar. E tentar com isso que o adversário diga, está bem, então vamos negociar. Eu penso que não, porque o facto consumado aqui só também aconteceria se houvesse digamos, um impasse de facto de ambas as partes, mas um impasse racional, ou seja, ambas as partes deviam ter nas suas contas feitas a noção de que efetivamente a guerra não ia ser resolvida num prazo minimamente lucrativo para qualquer uma delas. Portanto, isto parece-me tudo um desvario completo, é uma coisa assim, sem tom nem som, e um bocado até é absurdo ver as imagens, é absurdo ver tudo. E, portanto, parece-me que é uma fuga para a frente de Putin, porque realmente eu julgo que o círculo de Putin é um círculo que já não obedece bem àquilo que é um regime. Eu penso que já se trata mais de um conjunto de pessoas que têm nas mãos poder da força, não é? E porque reparemos que, entretanto, já caíram das escadas abaixo e das varandas abaixo uma data de opositores e oligarcas, não é? Portanto, já houve uma data de casos desses também na Rússia, e talvez seja uma questão interessante saber. Eu sei até que há agora recentemente, saiu agora mesmo, saiu há dias, um livro de uma grande especialista sobre o assunto, sobre quem são como é que é o círculo de Putin, porque isto pode ser até uma questão não de regime, mas de círculo político que rodeia um homem com poder. E, portanto, claro que aí nessa altura a política é errática e é capaz de tudo, até destes disparates que vimos nas televisões da filmagem destes pseudo-referendos com o ar mais natural deste mundo e mais sério deste mundo, que é uma coisa que eu acho que é espantoso, não é? Acho que é espantoso o ar sério com que se fez aquilo. Aquilo podia ser uma cena de teatro, não é? Até podia ser uma sátira, Portanto, aquilo é uma sátira de si mesmo. E, portanto, é uma coisa que não se compreende e eu receio que seja já um sintoma de desespero
da parte de Putin, quando falo de desespero não é no sentido de ele estar vencido, é de ele não ter soluções racionais para o problema, é não ter um caminho para o problema, é de ele não saber o que fazer perante o problema. No fundo, ele até agora esgotou as cartas todas racionais que estavam lá em cima da mesa, e agora está a escolher quase ao acaso. E isso é que agrava muito o problema. Porquê? Porque quando se entra num campo destes, é óbvio que tudo pode acontecer. E nessa altura é uma situação dramática, porque dá a sensação de que há uma certa irracionalidade de poder naquele círculo. Portanto, já não é um regime aquilo. A União Soviética, comparada com o regime, com o círculo de Putin, eram meninos de couro, não é? Porque tinham ainda assim um Politburgo, depois tinham um Presidium do Soviético Supremo, ainda havia aí uns 1.000 a 500 ou 1.000 pessoas que ainda tinham algum poder de decisão, não é? Mas aqui isto não, isto provavelmente são poucas pessoas que estão a tentar fugir para a frente, e depois é bom não esquecer uma coisa que está implícita na questão que o Matias pôs, que é esta completa loucura da fuga dos russos à mobilização e das medidas contramedidas. Isto é uma coisa que também ao mesmo tempo é trágica e é cómica, porque é uma coisa assim meio esquisita. Até inclusivamente, lembro, não sei se deu para falar nisso, mas eu queria lembrar esse ponto. Sabem que os primeiros que foram detidos até foram soltos, porque diziam eles que não estavam a cometer nenhum crime, porque só estariam se houvesse estado de guerra. Ora, como Putin não disse que era guerra, mas era uma operação militar especial, acontece que legalmente não podiam ser detidos. Portanto, até não foram detidos na primeira fase, eram insubordinados, apanhariam-se uma sanção disciplinar qualquer, mas depois disso, até o próprio Putin foi mudar a lei a meio do jogo, para dizer então que não, agora não é a guerra, mas é como se fosse, no fundo é o que a lei russa agora diz, que é uma coisa também que não lembra a ninguém. Quer dizer, isto é uma coisa que é completamente disparatada, do princípio até ao fim, em que realmente inventam-se até palavras para justificar o seu contrário e por aí fora. Portanto, eu receio muito, por causa eu fico preocupado com isso, porque acho que tudo isto junto é sintoma de uma grande irracionalidade a nível de poder. Vamos para o último tema do programa de hoje. Já de forma mais breve, a imprensa holandesa divulgou alegados abusos sexuais cometidos por Dom Ximenes Belo. O jornal em causa publicou testemunhos de alegadas vítimas de abusos cometidos quando eram menores, durante vários anos, pelo Nobel da Paz, Dom Ximenes Belo. Segundo o mesmo artigo, os alegados casos terão começado ainda na década de 80, quando Ximenes Belo não era bispo. A Congregação da Doutrina da Fé soube das suspeitas de abuso sexual de menores que envolvem o antigo bispo de Dili em 2019. As sanções foram aplicadas em 2020 e reforçadas em 2021. Sanções ao bispo de Dili, nomeadamente no local onde deveria estar, e que liberdade de contactos poderia ter. José Faustino, este é mais um caso que vem ensombrar outros anteriores já divulgados sobre os abusos sexuais cometidos no seio da Igreja Católica. Vamos ver, o problema, isto é um problema delicado. Os abusos dentro da Igreja Católica, eu não tenho nada a ver com eles. Não temos nada a ver com eles. Nós só temos a ver com eles por uma razão muito simples. E é simples, mas não é de menos importância. É que é crime. Não há desculpa nenhuma, em lado nenhum, em sítio nenhum, para nenhuma organização, quando é cometido um crime. Mas, tirando esse pormenor, que entre aspas, não é pormenor nenhum, nada temos com o que se passa. Em cúmulo, ainda em teoria, há um padre, há um elemento da igreja que é acusado de um crime de roubo, por hipótese. Cumpre a pena, como todos os outros cidadãos, e, cumprindo a pena, o nosso sistema é de reinserção e de regressar à sociedade e viver normalmente. Se a Igreja o integra ou não, se ele, apesar de ter sido condenado por roubo, continua a fazer as contas da caixa da esmola ou não, esse problema não é meu, é um problema da Igreja. E eu não tenho uma posição nem a favor nem contra a Igreja. Eu aceito a Igreja como muitas outras instituições da nossa sociedade e respeito-as. E, portanto, a minha crítica não pode ser contra a Igreja. Eu não critico a Igreja porque dentro da Igreja há haver pessoas que cometem crimes, sejam ou não sejam condenados. Eu poderia dizer, desculpe-me o professor, esta ousadia, dizer, na Universidade de Évora
há um crime, houve um indivíduo que fez isto. Olha, o nosso governo, há agora uma suspeita sobre a presidência do Conselho de Ministros de um alegado desvio de dinheiros, de interesses, etc. Não sei, ainda não foi julgado, será condenado. Mas isso é aí que vamos criticar o governo? É aí que vamos... Não, isso são coisas que todas as instituições, as universidades, os governos, a nossa própria família, as igrejas, tudo, ninguém está livre, como se costuma dizer, no melhor pano cai a nova. Portanto, isso são coisas diferentes. Eu recuso-me determinantemente a colaborar nisso, a julgar a igreja por isto, aquilo ou para aquilo outro. Não. O que está em causa, neste caso, é um indivíduo que é bispo da igreja, sim senhor, e que foi atribuído o Prémio Nobel da Paz nas funções que desempenhou, nas atitudes que teve, que levaram à independência de Timor. E sobre a independência de Timor também quero aqui dizer 2 ou 3 coisas que são estas. A causa e o efeito foi bom, o objetivo foi cumprido, que foi aquela gente ter independência e governarem-se, terem direito à sua autodeterminação e à sua independência. E tiveram, né? Esse foi o grande objetivo. Mas o grande obreiro dessa obra foi Bill Clinton. Né? Quando se convenceu Bill Clinton a telefonar para o presidente da Indonésia, que em 10 minutos que o telefonema resolveu-se o problema de Timor. Eu não sei, não havia conversa, mas deve ter sido do género. Olha lá. Epá, isso é dos portugueses, mas eles também não querem. Entrega lá isso a essa rapaziada, pá, e deixa-te nas redes, pá. Porque, epá, estou aqui a ver a folha de conta que vocês recebem dos Estados Unidos, epá, isto não sei quantos milhões, isto assim não pode ser, tem mais aqui, mais aqui, pá. Tomem lá juízo, deem lá isso aos gajos, pá. Deve ter sido uma coisa assim, não é? Isto resolveu-se. Não digo que Ramos Horta não teve importância, que Ximenes de Belo não teve importância, que a navegação heroica, o Xarana Guzmão, a navegação heroica de Ramalhianos com o outro rapaz que organizava aí várias coisas, hoje é um homem que no Expresso, Lusitano Expresso, ou não sei o quê, todas essas bravatas que não tivessem importância. Tiveram. Dom Ximenes Belo também teve importância. Pronto, foi agraciado com o Prémio Nobel. Agora, há pessoas que vêm dizer que foram abusados. E não sei. Agora isto tem que ser julgado. Não sei se os crimes já prescreveram ou se não prescreveram. Se prescreveram, o assunto está resolvido. Se não prescreveram, o homem tem que ser julgado e eventualmente condenado, se os crimes se provarem. Não vejo aqui outra maneira de resolver este problema. Agora, também há aqui uma coisa que eu não deixo de achar estranho, no caso da Igreja e em todos os outros casos, que é este. Estas vítimas de pedofilia vêm agora dizerem adultos. Eu, de facto, virem dizerem adultos, eu percebo. Porque em crianças, quando foram abusados, ou um bocadinho mais velhinhos, ainda dependentes de quem estavam, dos pais, da família, etc., não tinham a força nem acreditavam de ter capacidade para fazer uma queixa destas que não tivessem consequências. Eu isso percebo. Agora, já tenho mais dificuldade. Porque é que o indivíduo, por hipótese, faz esta queixa, se queixa aos 25 anos e não se queixa aos 20? Porque é que deixa gravar isto tanto tempo? Porque é que não fala assim que pode, assim que tem condições para poder falar? É estranho, para mim isso não deixa de ser estranho. E há um princípio, olha, ainda a Igreja, que eu aqui ponho... Para concluir então, José Faustino, para passar ao seu Vera Cunha, temos de terminar. O padre, quando casa as pessoas, diz assim, é um ato público, o casamento, e diz, se alguém tiver alguma coisa contra este casamento, que o diga agora ou cale-se para toda a vida. Estas coisas, lá está, é o problema do tempo e do espaço. É do tempo e do espaço. Porque, veja-se bem o caso, eu não estou aqui a pôr criminosos nazis e coisas dessas, mas veja-se o caso de uma pessoa que teve uma vida que teve com várias coisas, não vale agora a pena perder tempo nisso, e chega aos 85 anos e há um velho de 87 que acusa o outro velho que uma vez lhe fez isto, ou fez aquilo, ou fez aquilo outro. Que valor é que isto tem? Ou falava na altura em que devia ter falado, ou tem que se calar para sempre. Acho eu. Quer dizer,
Agora, Passo se a coisa temos de for para terminar, a Zé frente, Faustino, para dar se a oportunidade ao coisa Silvério for... Cunha de analisar o Não, assunto. deixa-me só dizer, se a coisa for para a frente, A a coisa terminar. tem que ser julgada e quiçá condenada, de facto, Silvério se Cunha, provar a culpa, mais nada. temos aqui mesmo a tal situação que o José Faustino utilizou, no melhor pano cai a nódoa. Sim, claro, é evidente que as questões da pedofilia e abusos de menores são questões transversais na sociedade, infelizmente. Agora, a questão que se coloca é esta. Claro, é evidente que o José Faustino tem razão quando diz que, sei lá, pessoas que foram abusadas nos anos 80, hoje têm 40 e tal anos, não é? Bom, agora a questão que se coloca é esta. Em primeiro lugar, também há que saber onde é que isso foi. Se foi em Timor, que hoje é um país independente, e portanto há de ter um código penal relativo a essas questões, quando é que foi, etc. Agora, aquilo que eu acho que é, portanto, isso são questões que, à partida, acho que a posição do José Faustino é corretíssima e faço a minha. Agora, há uma questão que a mim mete mais impressão e que acho que tem que ser clarificada. É o seguinte, é que as autoridades civis em todos os países, enfim, tem algumas exceções, e agora é assim porque o Papa Francisco decretou Estamos com alguma dificuldade em escutar agora o Silvério Cunha nesta ligação à distância que temos. Se fazia uma referência a uma decisão do Papa Francisco, Silvério Cunha. Disse que o Papa Francisco decretou a tolerância zero. E, portanto, é evidente que, a partir de agora, há, digamos assim, punições canónicas, que o Código de Direito Canónico prevê. Agora, o que acontece é que, muitas vezes, eu julgo que as autoridades civis em cada país parece que ficam à espera que a Igreja aplique o direito canónico. E aplica, a Igreja aplica. Estou convencido que, neste momento, a Igreja aplica. Agora, o problema que se coloca é se isso é suficiente, ou seja, se a Igreja não devia pôr a questão às autoridades civis, e em vez de estar a guardar para si um segredo, entre aspas, não é? Ou se efetivamente, portanto, só divulgou e só soube e aplicou o código canónico da sua parte quando soube também. Portanto, essa é que é a questão. Porque às vezes há uma sensação que as autoridades civis muitas vezes ficam com a ideia de que, durante muito tempo, a ideia de que bastou aplicar, enfim, as penalizações, penso eu, canónicas, e a Igreja fazia isso, destacava o padre para outro sítio, tirava-lhe o contacto com menores, outras vezes não, também é verdade, mas aplicava, fazia qualquer coisa, mas eu julgo que isso não chega porquê? Porque, como diz o Faustino bem, essa pessoa não deixa de ser uma pessoa que é cidadão de um país qualquer, nós não vivemos na teocracia, não estamos no Irão, e portanto acontece que as coisas que sucedem em termos digamos assim, de importância, tem importância legal para a sociedade onde se vive. Agora, claro, eu sou franco, eu sobre Dom Ximenes Melo, se for de verdade, lamento muito, porque é de facto uma personalidade que teve importância. É verdade que a Bill Clinton foi o grande herói, também é verdade, isso é um facto. Ele deve ter espirrado com força e o suar precedeu logo, mas acontece que de facto a verdade é que todo o Dom Ximenes Melo foi importante, como o Ramos Horta, como o Sena Guzmão, etc. E portanto é pena que uma pessoa que foi até galardoada pelas suas atitudes, que aliás não tem nada a ver, curiosamente, ao contrário do que se julga, estes crimes são crimes que não põem em causa muitas vezes as capacidades das pessoas noutros mínimos. Nós temos a ideia de que são crimes por uma razão, porque são atos socialmente reprováveis e são imputáveis porque as pessoas sofrem de uma parafilia, mas sabem o que estão a fazer em tempo real, ou seja, sabem que estão a proceder mal, que não devem fazer, mas continuam a fazê-lo, podendo não fazer. Portanto, a questão que se coloca não é uma doença mental que ponha as pessoas inimputáveis. Pelo contrário, as pessoas são imputáveis e, portanto, são responsáveis. Agora, acontece que o que se passa é um bocado isso. Agora é saber se, de facto, foi tudo feito em tempo, se as sanções foram aquelas que estavam previstas, porque eu também ouvi dizer que houve aí, durante algum tempo, as autoridades civis, com as eclesiásticas, uma espécie de contrato, não é? Havia punições previstas na lei canónica, eram aplicadas naquele tempo e tal, e hoje em dia, como se sabe, isso já não é tolerável. Porquê? Porque a verdade é que as leis canónicas depois baseavam-se muito numa ideia de redenção da pessoa. E a ideia da redenção, enfim, é uma ideia que eu aprecio muito e acho que é muito importante, mas à luz do direito penal não é bem assim só, não é somente assim, não é?
E, portanto, essa questão que se levanta. Mas, para já, também, é claro, há a presunção de inocência. Para já não chega que haja acusações feitas por pessoas que já têm uma idade razoável, de que em tempos aconteceu isto e aquilo e aquilo outro. Tem que ser provado. Vamos ver. Portanto, agora vamos ver também. E é assim que chegamos ao final desta revista da semana com José Faustino e Silvério Cunha. Voltamos de hoje a uma semana para mais um programa onde iremos analisar as notícias que marcaram a atualidade dos últimos dias. Boa tarde e bom fim de semana. Boa tarde.